E o técnico Felipe Luiz bateu o martelo e Matheus Gonçalves tem seu futuro definido. Eu vou falar sobre isso, vou falar da diretoria que deu um basta nas contratações e acerta a saída de 5 jogadores. E vou falar também do jogo de hoje contra o Vitória, porque o Mengão tem 3 jogadores pendurados. Então, rapaziada, eu vou pedir para vocês não pular esse vídeo, até porque hoje tem jogo do Mengão e eu garanto que as notícias estão imperdíveis. Bom, rapaziada, antes de falar de Matheus Gonçalves, que já tem seu futuro definido, eu queria fazer um pedido mais que especial para todos vocês. Tá vendo esse botão, galera? Ó, já aperta aqui o botão, já se inscreve no canal, ative o sino de notificação, porque é muito importante. Ou seja, quando eu trouxer informações do nosso Mengão, vocês aí vão ficar bem informados. Pronto, rapaziada, agora sim, vamos pro que interessa, vamos para as notícias do nosso Flamengo. E acabou de sair a informação que Matheus Gonçalves tem seu futuro definido, rapaziada. Ou seja, o técnico Felipe Luiz já bateu o martelo. E olha só, rapaziada, nessas informações aqui que eu separei pra vocês, olha só, rapaziada, dá uma olhada. O futuro do meio atacante Matheus Gonçalves, rapaziada, foi definido no Flamengo. Com o aval do técnico Felipe Luiz, a diretoria rubro-negra deu sinal verde, rapaziada, para negociar a saída do joia de 19 anos. Ainda nessa janela de transferência, o destino mais provável é o futebol europeu, rapaziada, com o CSKA da Rússia, de Moscou, despontando como principal interessado no jogador. Mas a informação não para por aqui não, rapaziada. Ela continua, dá uma olhada. A decisão, coordenada pelo diretor José Boto, põe fim a um período de incerteza e muda a estratégia do clube em relação ao atleta, que a semana passada era alvo de uma disputa nacional. Ou seja, rapaziada, segundo informações, o Cruzeiro queria contratar Matheus Gonçalves, o Cruzeiro estava de olho na situação do jogador e o Flamengo quase vende ele, rapaziada. Porém, nesse exato momento, o Flamengo não vai vender Matheus Gonçalves para o Cruzeiro, pelo fato, rapaziada, de que o Cruzeiro é rival direto do Flamengo e o Mengão não vai querer reforçar o seu rival. Ou seja, com a proposta do CSKA da Rússia ou CSKA de Moscou, né, rapaziada, a diretoria do Flamengo já deu sinal verde para liberar o jogador de 19 anos, com a decisão e com o aval do técnico Felipe Luiz, rapaziada. Ou seja, o técnico Felipe Luiz falou: eu não quero contar com o Matheus Gonçalves. Falou pro José Boto e o José Boto falou pro Papi, presidente do Mengão. E a diretoria do Flamengo em si, rapaziada, já deu aval. E Matheus Gonçalves vai ser um dos jogadores ali que vai deixar o Flamengo. Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, vocês concordam, rapaziada, com a decisão do técnico Felipe Luiz de querer liberar o Matheus Gonçalves e dizer que não quer contar com ele de forma alguma, rapaziada? Deixa aqui nos comentários, galera. Eu vou até pedir, por favor, deixa nos comentários aqui, porque eu gosto de interagir com vocês. Mudando de assunto, rapaziada, é claro, continuando aqui falando de Mengão, e já que eu tô falando de saída, né, rapaziada, e já que eu tô falando que o Matheus Gonçalves vai sair do Mengão, a diretoria do Flamengo deu um basta em contratações nesse ano agora, nessa janela de transferência, e já acertou a saída, rapaziada, de 5 jogadores. É isso mesmo, 5 jogadores dentro do Flamengo. E eu falei pra vocês, rapaziada, ó, Flamengo tá contratando. Flamengo contratou o Saul, Samuel Lino, Emerson Royal. O Flamengo contratou Jorge Carrascal. E, rapaziada, o Flamengo vai querer vender, galera. O Flamengo vai querer ali desovar o elenco, rapaziada. Vai querer liberar, porque tem muitos jogadores no plantel do Flamengo. E é isso que vai acontecer, rapaziada. Nesse exato momento saiu a informação. Saiu o nome de 5 jogadores. E eu vou falar pra vocês, é claro, rapaziada. Olha só.
O Flamengo tem meta de negociar jogadores fora dos planos do técnico Felipe Luiz. Olha só, rapaziada. O Flamengo não pretende fazer mais nenhuma contratação nessa janela de transferência. A meta, rapaziada, agora é negociar jogadores que estão fora dos planos do técnico Felipe Luiz. O Flamengo aguarda proposta por Michael, pelo Juninho, pelo Pablo, rapaziada, zagueiro que não joga, pelo Vitor Hugo, para dar uma enxugada no elenco, rapaziada. E sim, pelo Matheus Gonçalves. Ou seja, rapaziada, Michael vai sair do Flamengo, Juninho vai sair do Flamengo, Pablo vai sair, Vitor Hugo vai sair do Flamengo e por último, Matheus Gonçalves vai sair do Flamengo. Aí a gente vai me perguntar: Lucas, mas como é que tu sabe que eles vão sair? Bom, rapaziada, é porque esses 5 jogadores que eu falei, esses 5 nomes ali que eu falei, rapaziada, o técnico Felipe Luiz não conta absolutamente com nenhum desses jogadores, rapaziada. Analisa e vê, rapaziada, se eu não tô falando a verdade. Ou seja, esses 5 jogadores vão sair do Flamengo. Mudando de assunto, rapaziada, é claro, continuando falando de Mengão, porque hoje tem jogo do Flamengo, rapaziada. Hoje tem Flamengo versus Vitória no Maracanã. E eu falo pra vocês, tem 3 jogadores pro jogo de hoje que estão pendurados, rapaziada. Olha só quem são eles, dá uma olhada. O Flamengo conta com 3 jogadores pendurados, com 2 cartões amarelos. São eles, rapaziada: o ala, zagueiro Léo Ortiz e o zagueiro Léo Pereira, rapaziada. Caso eles recebam algum cartão, estarão suspensos e desfalcarão o rubro-negro no jogo contra o Grêmio, rapaziada, pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, se eu sou o técnico Felipe Luiz, eu não iria ali nem com o Léo Pereira e nem com o Léo Ortiz, rapaziada. Deixaria o ala? Deixaria, porque na minha concepção ele não é tão importante. Mas Léo Pereira, Léo Ortiz, eu não deixaria ele jogar hoje, porque o Flamengo tem um jogo ali que é um jogo considerado difícil contra o Grêmio. Mas eu queria saber de vocês, rapaziada, pro jogo de hoje, com o Léo Pereira e com o Léo Ortiz e o Alan, rapaziada, pendurados, vocês colocariam ele pra jogar hoje? Eles pra jogar hoje ou não colocariam, rapaziada? Deixa aqui nos comentários. Mudando de assunto, galera, e é claro, né, rapaziada, continuando falando de Mengão, deixa eu falar aqui porque o Flamengo está indignado com a CBF, rapaziada, pelo fato que a CBF ali mudou o calendário, rapaziada, do campeonato. Olha só, o Flamengo está revoltado com a alteração do calendário do Campeonato Brasileiro imposto pela CBF, rapaziada. O BAP, presidente do Mengão, foi consultado previamente pelo presidente da CBF, Sami Chaldi, sobre a mudança, rapaziada. O presidente rubro-negro deixou claro que era contra qualquer modificação no calendário. E mesmo assim, a mudança foi feita de maneira unilateral. Ou seja, o Flamengo não concordou, mas mesmo assim a CBF não quis saber e mudou o calendário, rapaziada. Mudou o calendário do Mengão, que é um calendário ali muito corrido. Olha só, na visão da diretoria, o argumento da CBF de que a alteração seria para atender os interesses do Flamengo é uma distorção da realidade. Ou seja, né, rapaziada, só prejudicando o Flamengo. Enquanto o Flamengo ali tem muitos jogos, a CBF simplesmente quer alterar o calendário pensando que é só assim, né, rapaziada? Porém, o presidente BAP do Flamengo não concordou com isso, nem o presidente, nenhum dos jogadores, e principalmente o técnico Felipe Luiz, rapaziada, que tá à frente do Mengão e sempre tem que dar um jeito ali, porque é muitos e muitos jogos pro Flamengo, rapaziada. Mudando de assunto, galera, já que eu toquei no assunto de hoje, já que o assunto de hoje é o jogo do Mengão contra o Vitória, pro jogo de hoje, rapaziada, tem mais de 50 mil ingressos vendidos nesse exato momento, galera. O jogo do Mengão é a partir das 9h30, se eu não me engano, rapaziada. Porém, nesse exato momento já foi vendido mais de 50 mil ingressos. Olha só, cerca de 50 mil ingressos já foram vendidos para o jogo entre Flamengo versus Vitória nessa segunda-feira, dia 25, rapaziada, no Maracanã. Até agora, somente o setor norte está esgotado, ou seja, né, rapaziada, é Maracanã lotado. O Mengão, se eu não me engano, vai com força máxima ali pra cima do Vitória, porque a prioridade do Flamengo é o Brasileirão, rapaziada. E nada mais justo do que o técnico Felipe Luiz colocar um time ali forte contra o Vitória, já que
A própria diretoria do Flamengo fala que a prioridade é o Brasileirão, rapaziada. Deixa eu falar agora, galera, e mudando de assunto, da melhor parte do vídeo quando tem jogo, rapaziada, que é o provável time do Mengão hoje contra o Vitória. Olha só, rapaziada. No gol vem o Rossi, na zaga, rapaziada, é o que eu falei pra vocês, o técnico Felipe Luiz pode poupar o Léo Ortiz? Pode. Pode colocar o Danilo no lugar do Léo Ortiz? Pode, rapaziada. Na outra zaga vem o Léo Pereira. Nas laterais, rapaziada, técnico Felipe Luiz vai colocar o Varela e na outra o Alexandre. No meio, rapaziada, a dupla infalível, Jorginho e Saul e De Arrascaeta. Nas pontas, rapaziada, Gonzalo Plata ou Luiz Araújo, e na outra ponta, Samuel Lino como titular absoluto. E no meio, é óbvio, rapaziada, eu acho que o técnico Felipe Luiz hoje vai optar pelo Pedro, rapaziada, como titular. Ou seja, lembrando, rapaziada, é o provável time do Mengão hoje contra o Vitória. E eu só quero agradecer, rapaziada, a vocês que vieram até o final do vídeo, dando aquela força, dando aquela moral, rapaziada, e dizendo que vocês são top. Lembrando, rapaziada, estamos com a meta de 1000 inscritos, ou seja, se você não é inscrito ainda, corre, já se inscreve aqui no canal e vem fazer parte da nossa família. Valeu!